Nesse vídeo nós estudaremos o presente do indicativo médio passivo dos verbos gregos. O verbo grego tem algumas características. O verbo tem modo, tempo, voz e pessoa. O modo diz respeito ao relacionamento do verbo com a realidade. Por exemplo, se o verbo mostra uma ação que aconteceu, acontece ou acontecerá de fato, esse verbo então estará no modo indicativo. Se aponta uma ação que tem uma possibilidade de ter acontecido, de acontecer, então esse verbo estará no modo subjuntivo. O tempo diz respeito tanto ao tempo de fato da ação, se aconteceu no passado, presente ou futuro, quanto ao aspecto da ação. Essa é uma coisa exclusiva da língua grega, pelo menos quando comparada com o português. O aspecto mostra se um verbo tem sua ação completa ou se ele tem uma continuidade no tempo e no espaço. É uma maneira de apontar para o verbo de maneira pontual, como o nosso presente na língua grega, eu faço, ou a ação contínua, como seria a maneira que as pessoas têm usado hoje em dia, eu estou fazendo, eu estou cantando, que mostra então dá uma ênfase na continuidade do verbo. O tempo verbal grego aponta o aspecto do verbo, bem como o tempo propriamente dito. A voz diz respeito à relação do verbo com o sujeito da frase. Então, se o sujeito pratica a ação do verbo, esse verbo estará na voz ativa. Se o sujeito sofre a ação do verbo, este verbo estará na voz passiva. Agora, o grego tem também uma questão específica aí. Se o sujeito pratica a ação do verbo em si mesmo ou para si mesmo, aí nós temos então na língua grega a voz média, quando o sujeito pratica a ação nele mesmo ou para si mesmo ou de si mesmo. Nesse sentido, quando ele pratica para si mesmo, o que se tem em vista é a ênfase da intencionalidade do sujeito. Ele pratica aquilo ali com força, com vigor ou com empenho, como gosta de dizer o professor reverendo João Alves dos Santos. Os verbos gregos, no presente do indicativo médio passivo, têm as seguintes terminações. O verbo lio, que significa eu estou soltando, no presente do indicativo médio passivo, ele ficaria conjugado da seguinte forma. Liomai, lie, lietai, liometa, lieste, liontai, e no infinitivo, liestai. A tradução, para ser bem preciso, teria que levar em consideração tanto o aspecto de continuidade quanto o aspecto da voz passiva. Então, uma boa tradução para liomai seria eu estive sendo solto. Lie, tu estivestes sendo solto. Lietai, ele esteve sendo solto. Liometa, nós estivemos sendo soltos. Lieste, vós estivestes sendo soltos. Liontai, eles estiveram sendo soltos. E no infinitivo nós teríamos então liestai, estar sendo solto. Nós também temos uma musiquinha para aprender essas terminações, a fim de que você as decore, porque essas mesmas terminações médio-passivas serão utilizadas em outros tempos verbais gregos. A música é a música famosa, conhecida, a música Jingle Bells. Então, ficaria mais ou menos assim a musiquinha para a gente decorar as terminações médio-passivas primárias regulares. Omaiei-etai, ometa-estontai, omaiei-etai, ometa-estontai. E assim, então, você pode decorar as terminações médio-passivas. Lembrando que a terminação do infinitivo é o estai. Então, cantando mais uma vez a musiquinha. Omaiei-etai, ometa-estontai, omaiei-etai, ometa-estontai. Então, se você repetir muitas vezes essa terminação, você vai saber conjugar qualquer verbo no presente do indicativo médio passivo na língua grega. Última vez antes de terminar o nosso tempo. Omaiei-etai, ometa-estontai, omaiei-etai, ometa-estontai. Então, assim, você consegue decorar as terminações do presente do indicativo médio passivo.